Quando ocorreu o caso de Brumadinho, do crime ambiental e humano em Minas Gerais, eu fiz um vídeo aqui perguntando sobre qual era o preço, o valor da vida humana. Se era possível mensurar isso, se era possível botar um valor ali, estimar quanto que custa a vida humana. E mencionei um caso da Ford, do carro da Ford que explodia e o cálculo de risco da empresa, de quanto eles pagariam por cada morte naquele veículo. E praticamente ninguém respondeu aquilo que eu tinha em mente, aquilo que eu penso sobre isso. Então hoje o que eu quero fazer é analisar alguns casos e falar sobre o que eu penso para vocês. Quais são as minhas considerações sobre esse assunto. Então, para começar, eu quero mencionar uma visita que eu fiz ao Memorial dos Judeus Assassinados na Europa. É um museu que tem em Berlim, um memorial que tem em Berlim no subsolo. E lá dentro você tem algumas exposições mostrando fotos, mostrando documentos da época do Holocausto, dos mortos, dos judeus que foram assassinados. E numa das salas tinha uma foto que era uma família, devia ser umas 20 pessoas, 15, 20 pessoas. Aquela foto era o único documento da existência daquelas pessoas. Não se sabia o nome delas, não se sabia quem eram, só tinha aquela foto. Aquelas 20 pessoas que ninguém sabe quem são, porque todos foram mortos pelos alemães. Todos. Inclusive, eu acho que toda a vila, provavelmente, porque ninguém sabia quem eram aquelas pessoas. Então, todos foram mortos, que conheciam aquelas pessoas, todos da família foram mortos. A existência daquela família, só existe o registro daquela foto. Tudo que eles fizeram, tudo que eles viveram, todas as alegrias deles, todas as conquistas deles, todas as derrotas deles, o sofrimento deles, de tudo isso só restou uma foto. Nenhum nome para ser lembrado. Para os nazistas, para os alemães que mataram aquela família, a vida deles não valia nada. A vida deles não valia absolutamente nada. Valia menos do que ratos, que era a comparação que os nazistas faziam com os judeus. Ratos. Então a vida humana, o valor que a gente atribui à vida humana, não é um valor absoluto, não é um valor nem inestimável. Não tem valor nenhum. Naquele dia, naquele museu, lá naquele memorial, eu cheguei à conclusão que a vida não vale nada. Nada. A gente pode atribuir um preço, como no caso da Ford, uma indenização para os familiares, para os parentes, para quem sobreviveu, mas inerentemente, intrinsecamente, a vida não vale nada. O valor é um valor individual que você atribui e é um valor social. Tem pessoas que valem mais do que outras. Tem pessoas que valem bem mais do que outras. Isso você pode pensar quando a gente analisa casos de ataques terroristas, seja na Europa, seja no resto do mundo. Se ocorre um atentado na Europa e morrem europeus, isso vira notícia internacionalmente, há uma comoção mundial, as pessoas ficam chocadas, com medo, atemorizadas, as medidas de segurança são reforçadas, há uma perseguição aos criminosos e são presos ou mortos ou o que for, mas há uma comoção. Quando esse mesmo atentado, matando centenas de pessoas às vezes, ocorre no Iraque, ou na Síria, ou em algum país do Oriente Médio, isso talvez até tenha uma cobertura, quando tem, mas não nem perde a proporção que tem se acontece na França, ou na Espanha, ou na Alemanha. Então você vê que a vida de um europeu vale muito mais do que a vida de um iraquiano, ou de um sírio. E se você acompanha os refugiados africanos ou do Oriente Médio cruzando o Mediterrâneo para vir para a Europa, que morrem no mar às vezes, com os barcos que naufragam, barcos precários que não conseguem fazer a travessia, você vê como a vida dessas pessoas não vale nada. Eu vi uma reportagem no New York Times tempo atrás de um senhor que recolhia os corpos, se não me engano, do Marrocos, esse senhor, ou da Argélia, que ele recolhia os corpos que vinham boiando no mar, na praia, ele recolhia e dava uma sepultura digna para essas pessoas. Pessoas que não tinham nome também, que ninguém sabia quem eram, que às vezes estavam irreconhecíveis de tanto tempo no mar. Então a vida dessas pessoas não vale nada, não vale absolutamente nada. Um outro caso que eu me lembro também foi um caso de 2014, do Eric Garner, que foi abordado pela polícia em Nova York, em Staten Island. Ele já tinha várias passagens pela polícia, era conhecido da polícia, e a polícia abordou esse senhor, alegando que ele estava vendendo cigarro contrabandeado na rua. E ele disse que não está vendendo, que não está fazendo nada demais, está ali só parado ali, e tem alguém filmando essa cena, né? Então a polícia fala para ele se render, para ele se entregar, ele resiste e um dos policiais dá um mata-leão nele, que é uma manobra proibida pela polícia de Nova York. Ele dá esse mata-leão no senhor e você ouve ele falando I can't breathe, eu não consigo respirar. E ele fala isso 11 vezes, até ser derrubado, ter convulsões e morrer. People out here fighting, you grabbing me for what? You did nothing. What? What did I do? I did not sell no cigarettes. To who? Please don't touch me. Hold on. Don't touch me, please. The girl came over, Not touch me. gave us a bag of baby shit. Damn, man.
Então ele é assassinado por um policial na rua, à luz do dia, sendo filmado. A morte do Eric Garner foi uma das muitas que deflagrou o movimento Black Lives Matter, né? A vida dos negros importa nos Estados Unidos. Começou com o assassinato do Trayvon Martin, que era um jovem também que foi morto, e depois foi se espalhando, e a cada nova morte arbitrária da polícia contra negros, ou de brancos contra negros, o movimento crescia e tomava a cidade dos Estados Unidos. Então esse movimento Black Lives Matter ficou muito forte e dizia, né? A vida dos negros importa, a vida dos negros tem valor também. E como reação, os brancos, indignados com esse movimento, criaram um movimento All Lives Matter, que todas as vidas importam. Só que eles não entenderam o que isso queria dizer. Porque o movimento Black Lives Matter dizia, não era que a vida dos negros importava mais do que a dos brancos, é que ela também importava. Porque quando um branco é morto por um policial, por exemplo, isso raramente ocorre em relação aos negros, em comparação com os negros, há uma comoção, há uma indignação pública. Mas quando um negro é morto pela polícia, isso parece ser ossos ofício. Simplesmente um negro bandido que reagiu e que mereceu ser morto. Então a gente chega no caso do Roberto Gonzaga, que começou a circular ontem os vídeos ali dele sendo assassinado por um segurança no Mercado Extra, numa filial do mercado. Almoço aqui na nossa lanchonete. Hoje nós temos coxa com costela suína supostamente estaria furtando alguma coisa no mercado, há uma discussão com o segurança, ele se joga no chão, parece que tentou tirar a arma do segurança, o segurança dá um mata-leão nele e também mata o rapaz, 19 anos, que parece que tinha problemas mentais, que parece que era usuário de drogas, mas realmente não importa. A vida daquele jovem ali vale menos do que aquilo que ele supostamente furtou. Assim como nos Estados Unidos, a vida do pobre, do periférico, vale muito menos do que a vida das outras pessoas. Se a gente pensasse nessa mesma situação, no mesmo caso, de um juiz, um desembargador no mercado, no Extra, e começa a discutir com o segurança dá um mata-leão nesse juiz e mata esse juiz, você pode ter toda a certeza que esse escândalo estaria em todos os jornais, estampando capa, em destaque, e as pessoas revoltadas, porque alguém cuja vida vale mais, alguém cuja vida tem mais importância, foi morta por um segurança. Mas como era um pobre, como era supostamente um usuário de drogas e com problemas mentais, a morte dele é mais uma estatística. Então a atribuição de valor à vida alheia, ela é totalmente relativa. Tem um caso que é muito chocante, gente. Esse caso eu sempre me recordo porque é muito chocante, que foi em 2007, quando uns punks foram numa pizzaria, num quiosque que vendia pizza em São Paulo, e pediram um desconto na pizza. Custava R$1 a pizza e eles pediram desconto, queriam pagar 60 centavos na pizza, e o funcionário se recusou a dar esse desconto e eles foram e mataram um dos funcionários. A vida desse funcionário para esses punks valia 40 centavos. Por 40 centavos valia a pena matar alguém. Quando um criminoso aborda uma pessoa, né, ele atribui um valor a essa pessoa. Quanto que vale a vida dessa pessoa? Vale um carro, vale um tênis, vale um relógio, vale um celular, vale R$50? E quando a polícia também mata alguém numa favela, ele também atribui um valor à vida dessa pessoa. Quanto que vale a vida dessa pessoa? Em muitos desses casos aqui mencionados, não vale nada. Não vale absolutamente nada. A gente pode estabelecer um preço, uma indenização, que seja centenas de milhares de reais ou até mais do que isso, mas intrinsecamente não vale nada. Socialmente, individualmente, algumas vidas valem muito menos do que outras. Inclusive até vidas de cães, por exemplo, como no caso do Carrefour, lá que o cachorro foi morto no mercado, que houve também uma comoção nacional pelo cachorro assassinado pelo segurança, talvez até mais do que no caso aqui do Roberto Gonzaga. Então, nesses casos, comparativamente, a vida do cachorro valia muito mais do que a vida de um suposto usuário de drogas, furtando no mercado. Então, o que eu penso, e a minha conclusão vendo esses casos aqui, quando eu vejo qualquer tipo de caso relacionado a isso, né, seja de homicídios, seja de terrorismo, seja de refugiados mortos ou imigrantes mortos no mar, é que o valor ele é relativo. Depende de quem você é. Depende. Se você for uma celebridade, se você for algum esportista, se você for um cantor famoso, se você for um ator de Hollywood, a sua morte vai parar o planeta. As pessoas vão ficar ali estupefatas, ainda mais se for trágica. Mas se você for um Zé Ninguém, se você for pobre, se você for criminoso, se você for negro, se você for refugiado, se você for imigrante, aí não vale nada. Aí não vale nada. Aí as pessoas se detêm um segundo para ler a notícia
e seguem adiante. Eu quero saber se vocês acompanharam essa história aí do mercado extra. O que vocês pensam sobre isso, gente? Eu quero saber o que vocês pensam realmente sobre isso. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.